Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada, onde quer que estejamos. Vamos nesse vídeo dar sequência ao estudo do livro Umbral e conhecer o segundo relato do item Os Assassinos. No vídeo anterior, conhecemos o relato do espírito intitulado Paulo Marco, que foi um assassino. Neste vídeo, portanto, vamos conhecer o segundo relato do espírito intitulado Mateus. Há cenários tão tristonhos quanto os seus habitantes, espíritos sofredores que passaram da melancolia da vida encarnada para a aflição do remorso predominante no plano imaterial. E Mateus era exemplo nítido disso. Eis o seu relato. Acho que tinha uns 5 anos, quando meu pai colocou em minhas mãos um revólver calibre 38, com 5 tiros e disse-me: "Seja homem, use isto." Olhei então para os lados e alvejei cachorros que ali estavam, não deixando nenhum vivo. Percebi, portanto, que era bom de tiro. Meu pai cumprimentou-me, enquanto minha mãe chorou muito. Hoje, sei que estou desencarnado e vivo neste lugar medonho. Somos obrigados a vivenciar frio e calor, chuva e estiagem, escuridão e alguma luz, várias vezes por dia. Sinto-me um demônio, pois assim imaginei o inferno. Porém fui esclarecido por um espírito, que nem sei quem é, que estou morto e aguardo neste lixo de cenário alguma possibilidade de sair daqui. Sófrego, prosseguiu Mateus. Creio ser o mais esclarecido daqui, pois sei que estou no umbral, um lugar de expiação em decorrência do mal que fizemos enquanto estávamos encarnados. Mas não basta o conhecimento. É preciso o arrependimento, algo que não considero uma opção válida para mim. Nunca me julguei uma pessoa má. Ao contrário, era um trabalhador como outro qualquer. Fui matador profissional e só matei quem merecia, para livrar a terra de maus elementos. Por que tinha que ser punido? Por que devo estar largado nesse poço de lamúrias? Não aceito, embora esteja esclarecido. O conhecimento da sua situação presente não o sensibilizava a ponto de fazer emergir qualquer espécie de compulsão ao arrependimento. Continuou ele. Quando tinha meus 16 anos, meu pai indicou-me um político corrupto do meu estado que deveria morrer. Era uma pessoa má, cheia de defeitos, corrupta, apta a levar o caos à região caso fosse eleita. Não tive mais dúvidas e o matei em emboscada perfeita. Volto a repetir, porque isto está errado. Nunca acreditei em Deus, esse ente imaterial que nada faz pela justiça na prática. Fomenta o ódio, deixa rolar as guerras e as mortes. Esse é o Deus que eu conheço. Talvez seja a razão de estar no umbral. A lógica de seu raciocínio o impulsionava ao critério sobre o qual
viveu como o encarnado. Se ele se vingava e matava desafetos, Deus poderia fazer o mesmo. Não estou preparado nem disposto a aceitar um Deus mau, um ente que permite muitas mortes, guerras e desgraças. Que se dane. Corretos somos nós, os justiceiros, que matam vagabundos e criminosos, pessoas não surpreendidas e punidas pela justiça. Somos nós o adendo indispensável para o judiciário de qualquer país. Tenho muito ódio em meu coração quando penso que sou comparado a um bandido ou quando não me permitem ter uma boa vida. Uma recompensa é o que mereço. Devo dedicar a minha existência agora a orientar outros espíritos desencarnados para lutar e renovar a sua intenção de matar pessoas podres. Não intenciono deixar a pretensa justiça divina essa missão. Não me impressiono mais com tanta desgraça do umbral, visto ter em minha mente um objetivo maior, que é combater o mal como nós o conhecemos. Tenho arregimentado vários companheiros para fazer parte de nosso esquadrão da morte. Aliás, tenho tido sucesso, o que demonstra que os tais amor e perdão são inofensivos. Daqui onde estou, podendo escapar para a crosta terrestre, vou inspirar vários outros companheiros a matar, e a matar muito. A Terra precisa ser libertada da podridão dos sujos, e nós é que sabemos quem são eles. Ser justiceiro é um crédito positivo, pouco importando outras posturas, tendo em conta que somente nós conseguimos fazer a verdadeira justiça, matando os párias sociais, aqueles que ferem os valores da comunidade. Àquela altura de sua narrativa, percebia-se o orgulho com que descrevia seus atos criminosos, algo muito comum a espíritos moralmente atrasados. Mateus então finalizou, dizendo: um dia recebi um amigo em minha casa, dizendo que sua esposa fora estuprada por um vagabundo. Nada tinha sido feito pela justiça do homem. Senti-me então na obrigação de agir e desse modo o fiz. Ele morreu. Não precisava confessar nada. Não tinha que ter advogado, nem precisava ocupar juízes do Estado. Fiz justiça. Quem pode dizer que não? Nojentos são os que se omitem, a pretexto de cumprir as leis do local. Quando estas são pífias, fracas e ignóbeis, devemos agir. Bandidos devem morrer. Só não sei porque fui a eles equiparado e estou padecendo no umbral. Conhecido, portanto, o relato do espírito intitulado Mateus, vamos agora às anotações de Caibar Schutel a respeito desse espírito. Mateus teve uma infância atribulada. Seu pai era materialista e ateísta. Sua mãe era muito religiosa. Os confrontos eram diversos e frequentes, mas ele acabou seguindo os mandamentos paternos. Quando desencarnou, foi tragado para a zona umbralina profunda, único estágio compatível ao seu perispírito. Durante longo período,
colocou à frente de tudo a sua forma de visualizar a justiça. Por isso, houve muita dificuldade para ser resgatado, determinando-se o seu reencarne. Aí então, o segundo relato do item Os Assassinos, com a história do espírito intitulado Mateus. Todavia, se faz necessário lembrarmos de que essa é apenas uma história desse espírito imortal que aqui está sendo retratada. Uma história. Já que Mateus traz junto a ele inúmeras outras experiências reencarnatórias vividas no seu pretérito. E todas essas experiências resultaram no que ele nos apresentou aqui em seu relato. Já que este relato é um raio-x desse espírito intitulado Mateus. Um raio-x em relação ao seu comportamento, seu caráter, suas ideias, suas tendências, suas inclinações e suas escolhas. É um belíssimo de um raio-x. E isso serve para a gente, porque nós também somos resultados de tudo que nós vivemos até hoje. De todas nossas experiências pretéritas, vivências, reencarnações, somos o resultado. Somos herdeiros de nós mesmos. Sendo assim, se eu observar, olhar para trás, verei um percurso trilhado. Verei uma estrada pavimentada por mim mesmo, onde eu não enxergo o começo, mas consigo enxergar até onde ela chega, que é exatamente onde eu estou agora. A minha estrada, ela está chegando aqui, agora onde eu estou pisando agora. E não existe um amanhã ainda trilhado, porque o amanhã não chegou. Existe o passado e o presente. Sendo assim, como é que eu pavimentei a minha caminhada? Com buracos, com espinhos, com flores, com obstáculos. Estacionei, caminhei, iluminei, escureci. Como é que foi minha caminhada? Porque já aconteceu, já está feito esse pavimento todo realizado. Assim como essa história de Mateus já aconteceu, não tem mais o que fazer. Mateus tem que olhar daqui para frente, como eu também tenho que olhar daqui para frente, porque o horizonte me oferece oportunidades. E essas oportunidades estão vindo de encontro em encontro, caso eu esteja caminhando adiante. Haverá então um encontro do que eu sou com a oportunidade. Se eu estacionar, a oportunidade não chega. Mas se eu caminhar, ela chega. Está no meu horizonte. E essas oportunidades servirão para o quê? Cada um irá responder essa questão. E essas oportunidades poderão também ocorrer em outros planetas, não apenas aqui no planeta Terra. Já que lá atrás, um homem muito conhecido, já nos disse que na casa do Pai há muitas moradas. Sendo assim, hoje, eu estou estagiando em uma morada da casa do Pai. Eu estou estagiando no planeta Terra. Por hora. Já que poderei ser convidado a estagiar em outro planeta, em outra morada da casa do Pai. Posso receber esse convite. Todavia, este convite está sempre condicionado ao meu comportamento. Ou seja,
Se eu desejo me iluminar, me elevar, me espiritualizar, se eu desejo o progresso moral e intelectual, a paz, o amor, a fraternidade, poderei ser convidado a estagiar em um planeta que me ofereça oportunidades análogas ao meu comportamento. E por outro lado, se o meu comportamento é bruto, agressivo, violento, fanático, ignorante, estúpido, materialista, egoísta, orgulhoso, poderei ser convidado também a estagiar em um planeta condizente com esse comportamento. E assim a dinâmica da vida universal vai acontecendo. Hoje eu estou aqui, mas eu não estarei de maneira perpétua aqui. É um estágio, é um momento. E novos momentos virão, tanto para nós quanto para esses que apresentaram seus relatos aqui neste livro. E o relato de Mateus, ele é muito importante porque ele nos apresenta dois assuntos que precisamos abordar aqui. Que é a questão da justiça, logicamente, porque aquele se coloca como um justiceiro, como aquele que tem uma autorização, tem uma procuração divina para sair matando aqueles que ele sempre achou os podres, né? Os maus. Então a gente tem a questão da justiça que precisamos pensar a respeito, entender isso, e também o ponto da influenciação do pai, que aqui foi absolutamente preponderante na vida de Mateus. Então nós temos a questão da justiça e a questão dos pais. Para que a gente amplie o nosso entendimento, porque aqui não basta ler a lição. Precisamos aprender com o relato. Com relação à justiça e o papel dos pais, nós vamos consultar aqui o nosso oráculo, Livro dos Espíritos. E nós vamos ter a informação a respeito da missão dos pais, da paternidade, e também teremos a questão da lei de justiça, para ampliarmos o nosso entendimento da vida, caso a nossa opção seja de dias melhores. Então voltemos aqui ao relato, primeiramente, de Mateus, que já foi resgatado, foi retirado do umbral profundo e foi encaminhado à reencarnação. Talvez Mateus já esteja reencarnado. Olha que interessante. Porque Caibar Schutter nos explica isso quando ele diz aqui, no finalzinho do seu relato, né? Durante longo período, Mateus colocou à frente de tudo a sua forma de visualizar a justiça. Ou seja, ele criou uma monoideia e ali ele permaneceu encastelado. Por isso, por essa questão, houve muita dificuldade para ser resgatado. Mateus ficou muito tempo no umbral. Demorou muito tempo, muito esforço das equipes superiores para resgatá-lo. Não foi forçado. Demandou um tempo de depuração dele mesmo, determinando-se após ser resgatado o seu reencarne. Então, ao ser retirado do umbral devido ao estágio espiritual, ao estado perispiritual no qual ele se encontrava, e também mental, foi colocado quase que imediatamente para ser reencarnado. Para reencarnar.
de maneira compulsória. Temos aqui então uma reencarnação compulsória. E para quem não sabe do que eu estou falando, aqui no canal nós temos um estudo sobre a questão da reencarnação e os seus vários tipos, porque existem tipos de reencarnações. E aqui, naturalmente, foi compulsório. Então ele pode estar reencarnado na sua família, olha só. Os ciclos não param. O plano espiritual trabalha o tempo inteiro. Deus provê oportunidades a todos, inclusive para um ex-matador profissional. Inclusive para ele. Terá uma nova oportunidade, ou já está tendo uma nova oportunidade. E se nós pegarmos este relato de Mateus e compararmos com o relato do vídeo anterior de Paulo Marco, também foi um assassino, não foi um matador profissional, mas também assassinou outra pessoa. Foi o primeiro relato do item Os Assassinos. Se nós pegarmos esses dois relatos, poderemos traçar alguns pontos em comum entre esses dois espíritos. E esses pontos em comuns nos trarão alguns entendimentos importantes. Vejamos. Paulo Marco teve a oportunidade da reencarnação, não teve? Teve. Mateus também. Então os dois foram retirados das suas regiões espirituais que estavam habitando, não sabemos quais, e foram colocados no plano físico. Então os dois reencarnaram, em cidades diferentes, em famílias diferentes, não se conheceram, não trocaram ideias, não tiveram nenhuma ação um sobre o outro. Vidas distintas, separadas, e cada um no seu quadrado. Os dois tiveram famílias. Os dois tiveram seus corpos plenos. O corpo de Paulo Marco atendeu às necessidades dele, o corpo de Mateus atendeu às necessidades deles. Então eles tiveram muitas oportunidades que não foram complexas. Foram oportunidades que os empurraram para continuar caminhando. Já que nenhum dos dois nasceu enfermo, atrelado a uma cama ortopédica, as funções visuais, auditivas, da fala foram perfeitas. Então, nesse ponto, eles tiveram todas as possibilidades em aberto. Raciocínio, possibilidade de pensar, de escolher. A partir de certo momento, eles começaram a escolher por eles mesmos, não é isso? Por eles mesmos. Paulo Marco, então, adotou o materialismo como um sacerdócio. Colocou o materialismo como objetivo de vida. A busca pelos prazeres materiais foi o que moveu Paulo Marco. Mateus também. Mateus também elegeu o materialismo efêmero como uma escolha de vida. Então essas situações vão aproximando esses dois espíritos. Materialistas, imediatistas. Os dois se distanciaram de Deus, aproximando assim um do outro. Os dois cometeram assassinatos em suas caminhadas. Paulo Marco, um assassinato. Mateus, vários assassinatos. Então essas situações de escolhas e opções vão aproximando esses dois. E o desencarne visita todo mundo. Visitou Paulo Marco, visitou Mateus. Os dois foram então
habitantes do umbral profundo. Pelo nível do materialismo, do ateísmo, da violência que os dois traziam dentro de cada um deles, espíritos violentos, agressivos, impermeáveis, porque olha só, ninguém passa uma reencarnação inteira sem ter contato com informações que podem mudar suas vidas. Ninguém passa. Em determinado momento da caminhada de cada um, a gente vai ter contato com informações que descem do alto, cabendo a cada um dar ouvidos ou não a essas informações. Ninguém está órfão das informações que esclarecem. Não. Mas existe aí o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio impera, é lei. E a escolha, então, parte de cada um. Será que a maioria deseja ouvir? Sabemos que não. A maioria não quer, não deseja ouvir. Opta por outros caminhos. Paciência. Como esses dois personagens optaram. Deu no que deu. Então, quando a gente traça esses paralelos, entendemos que o materialismo nocivo, a falta de religiosidade, de Deus, de altruísmo, de caridade, de amor, de elevação, causou para os dois a ruína espiritual na qual eles se encontraram. Quando eu entendo isso, entendo que nada disso que eles optaram serve para mim. O materialismo não serve para mim. O egoísmo não serve para mim. A agressividade não serve para mim. A violência não serve para mim. O assassinato não serve para mim. Fazer justiça com as próprias mãos não serve para mim. Armas de fogo não servem para mim, porque arma de fogo serve para matar, não é para se defender. Uma arma é fabricada para ser utilizada, para matar. Arma é para atirar. Faca é para cortar. Simples assim. Quanto mais distante eu estiver de armas, mais distante eu estarei de ser atingido por uma arma. Agora, se eu me aproximo da arma, eu me aproximo da possibilidade de ser atingido por uma arma. A arma não protege ninguém. Pelo contrário, a arma vai incentivar a agressividade. Porque quem é brando e pacífico nunca terá uma arma. Nunca. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque estes serão chamados filhos de Deus. O planeta Terra está mudando de faixa evolutiva. Quem irá herdar o planeta? Os brandos e os pacíficos. Portanto, aqueles que são os armamentistas não herdarão a Terra. Receberão então o convite que eu falei há pouco, para irem estagiarem em um orbe agressivo, compatível com a agressividade que eles trazem dentro do coração. Não serve nada disso para mim. É assim que eu preciso observar e estudar essas histórias. São os exemplos aqui que vão me ajudar a nortear o rumo da minha caminhada. Amanhã eu terei um novo percurso caminhado, que foi do agora até o amanhã. Como é que vai ter sido esse pequeno trecho, né? Esse pequeno passo, digamos assim. Vai ser iluminado ou vai ser sombrio?
Aqui no relato de Mateus, nós temos a questão do pai, que entra de sola na história de Mateus, né? Já que com 5 anos o pai entrega na mão do filho um revólver. Talvez possa ter sido com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, não importa. Importa é que na fase ainda infantil, o pai já entrega ao filho uma arma e diz, como uma ordem, né? Uma ordem. Seja homem, use isto. O que o pai então fez com o filho? Induziu a criança a um comportamento. Comportamento essa que a criança não estava preparada para ter. Um ponto-chave na vida, na caminhada de Mateus, foi esse momento, no qual o pai interfere negativamente no crescimento da criança, impondo a ele uma ação, uma atitude, exigindo que ele fosse homem, como se homem é aquele que usa uma arma, que dá tiro, que mata. Então o pai já lega uma maneira de ser, sendo que a criança ainda está moldando a sua personalidade, o seu caráter, o seu entendimento da vida. A atitude do pai é preponderante, é primordial para a gente entender a caminhada de Mateus. Porque parte dos erros de Mateus vão para a conta do pai. Meu pai cumprimentou-me enquanto minha mãe chorou muito. E aí a gente tem um embate entre mãe e pai. Porque na descrição de Caio Barchuto a informação é: Mateus teve uma infância atribulada. Infância atribulada não é mérito dele, nem privilégio dele, nem também exclusividade de Mateus. Infâncias atribuladas, muitos de nós tivemos. Faz parte. Em graus mais severos ou menos severos, mas tivemos. Seu pai, o pai de Mateus, era materialista e ateísta. Nenhuma novidade, nenhuma surpresa aqui. Porque todo materialista é ateísta, todo ateísta é materialista. Ponto. Não há como dissociar isso. O ateu é materialista, imediatista. Um revoltado, um rebelde. E o materialista é aquele que não dá nenhuma importância para questões espirituais. É um imediatista. Nenhuma novidade aqui. Porém, a mãe de Mateus era muito religiosa. Havendo aqui então um embate entre a mãe, que buscava a religião, e ali na religião ela tinha um monte de entendimento diferente do pai, que não buscava nada de espiritualidade, de religião, e para ele importava apenas ter um filho que fosse homem, que usasse uma arma, que matasse. Os confrontos eram diversos dentro da casa de Mateus. Confrontos, mãe e pai. E eram frequentes. Porém, Mateus acabou seguindo os mandamentos paternos. Por quê? Por que Mateus não seguiu o ideal materno e foi se associar ao mandamento paterno? Por quê? Primeiro, pela ascendência que o pai tinha sobre ele. A ascendência. E segundo, pela tendência e inclinação que Mateus trazia dentro dele.
A ascendência pode transcender, e ir além do que os olhos enxergam. Por exemplo, Mateus e o pai de Mateus já traziam uma história espiritual anterior a essa reencarnação, a essa família. A formação dessa família não foi uma formação feita ao acaso. Juntou-se ali 3 espíritos a título de reorganização de caminhada espiritual. Reajuste entre os 3. Porém, o que se encontrou ali foi o desajuste, pelo comportamento de cada um. Imaginemos que na vida anterior a essa que conhecemos, Mateus foi muito amigo do pai. E o pai, sendo um pouquinho mais velho, influenciou muito Mateus. Os 2 desencarnam. Quando eles nascem de novo na posição de pai e filho, naturalmente já há ascendência do pai sobre o filho. Não pela questão paternal, mas pelo resquício espiritual. Isso é muito normal de acontecer. Quando existem as aproximações e os afastamentos, muito disso se dá pelas questões pretéritas. Quando eu me aproximo de alguém, me sinto bem perto dessa pessoa, é porque eu já tive contato com ela lá atrás. E a rejeição é a mesma coisa, o afastamento é a mesma coisa. Se alguém praticou o mal e me fez sofrer, causou muito prejuízo à minha vida passada, quando eu reencontrar essa pessoa, eu terei muita dificuldade em me aproximar a ela. Isso é natural e muito normal. Então a tendência, a inclinação, a ascendência trouxe Mateus para o lado do pai. O lado escuro da força, digamos assim. E o pai o incentivava a ser como ele estava sendo. Quando, por exemplo, com 16 anos, o pai indica um político corrupto que deveria morrer. Indica ao filho, esse cara tem que morrer. Você tem que ir lá matar ele. Porque ele é corrupto. Se ele for eleito, vai trazer grande problema para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região. Mas esse sempre foi um entendimento único e exclusivo do pai, que transferia a Mateus a sua ideia. E Mateus, como uma esponja, absorvia. Mateus esteve, então, permeável às ideias do pai e impermeável às ideias da mãe. Aqui no discurso, no relato de Mateus, a gente tem um discurso duro, inflexível e impermeável, de um espírito que adotou uma monoideia, e essa monoideia serviu de base para que ele tentasse justificar um comportamento. Porque o tempo inteiro aqui, Mateus tenta justificar a adoção do título de matador. Dizendo que para ele era como um trabalhador normal, que cumpria sua função, e no caso dele, era livrar da terra os maus elementos. Mas quem deu a Mateus a autorização para ser um matador e livrar da terra maus elementos? Ele teve alguma procuração divina, angelical? Não. E ao adotar a postura e o comportamento de um matador, demonstra um total desconhecimento das leis universais. Das leis que organizam esse universo. Leis estas que já conhecemos algumas. Não todas, mas algumas nós já conhecemos. Daí, não podemos cair em nenhum desses erros que esses
personagens caíram. Mas tudo bem. Temos a questão da mãe que foi afastada, escanteada. Não queremos saber da mãe. E Mateus fica com o pai. O pai então é o artífice. O pai então é ali o modelo que Mateus segue. Não é isso? Vejamos a questão então da relação da paternidade. O que significa então a paternidade dentro das leis divinas? Aqui nós estamos agora falando do que desce do alto. Não é a minha interpretação, não é a minha ideia, não é a minha verdade. É a verdade universal, ok? Verdade universal. Porque Mateus e Paulo Marco distorceram as realidades para que as situações se encaixassem em suas monoideias, em seus monoentendimentos. Eles fizeram isso. Não é o nosso caso. Aqui a gente vai abrir, esclarecer, abrir portas e janelas a respeito, primeiro, do assunto da paternidade e depois da justiça. Vejamos. Capítulo 10, livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos. Questão, então, 582. Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Interrogação. Eu posso considerar a paternidade uma missão, meus amigos aí do alto? Sim ou não? Resposta. É sem contradita uma missão. Então, a paternidade é uma missão. Se você tem alguém debaixo da tua asa, você está numa missão. Então, presta atenção para não tropeçar aí. É sem contradita uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade pelo futuro. Missão e dever. Deus, continua a espiritualidade, colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Olha que maravilha. Deus facilitou a nossa vida. Deus facilitou o trabalho da mãe e do pai. Foi isso que Deus fez. A paternidade é uma missão. Quando nasce uma criança dentro de uma família, o pai e a mãe têm a obrigação, o dever, a missão de caminhar, de encaminhar essa criança para o bem. É uma obrigação, é um dever. Não tem como fugir disso. Não tem. Aquele que não agir dessa maneira responderá por isso. Portanto, o pai de Mateus irá responder por não ter encaminhado Mateus ao caminho do bem. Continua a resposta. Mas aos que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Ou seja, existem pessoas que estão mais preocupadas com o que está fora de casa do que o que está dentro de casa.
Pessoas que estão mais preocupadas com o cargo, com o carro, com a casa, com o passeio, com os prazeres físicos, materiais, do que com o filho. Estão mais preocupadas com a Netflix, com o Facebook, com o TikTok, com o Instagram, com o seriado, não sei do que com o filho. Se este sucumbe, por sua falta, olha a advertência agora, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles. Porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. De novo, eu preciso endireitar e colocar o meu filho no caminho do bem, minha filha no caminho do bem. Porque se eu assim não o fizer, eu serei culpado pelos erros que ele cometer, porque eu não o instruí. E quando nasce uma criança, ela nasce frágil. Ela nasce apta a receber a influência dos pais. Por isso que Deus facilitou as coisas. A criança é influenciável até um certo momento da caminhada dela. Como foi o caso de Mateus. Recebeu a influência do pai. E essa influência sendo positiva, a criança caminhará num caminho positivo. O contrário também. E aí eu responderei: pela semente que germina e dá frutos, ou pela semente que germina e a árvore é estéril? Eu respondo, porque a semente foi colocada na minha mão, na minha casa. E eu tenho essa responsabilidade. Não adianta negar, porque quem diz aqui é a lei de Deus, não sou eu. Então presta atenção aí. Cuidado aí na tua caminhada. Mas na sequência, na questão 583, que é importantíssima também, e ela se divide em duas, A e B, Kardec pergunta: se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? Quer dizer, se um pai e uma mãe faz tudo por aquela sementinha, para que ela germina e floresça no bem, mas ainda assim aquela semente envereda pelo mal, a mãe é responsável ou não? Tem culpa ou não? Resposta: não. Não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais penosa é a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do mau caminho. Trazendo agora para a história de Mateus. Vamos lá. Mateus, então, traz o que ele diz aqui, disposição para a maldade, que é a tendência e inclinação. E os pais, recebendo essa tarefa árdua, difícil, tivessem trabalhado dentro dele para que ele desviasse dessa conduta má, eles teriam um grande mérito. Por isso a importância do pai e da mãe. Porque sim, as crianças nascem com essas disposições para a maldade. Nascem. A gente não pode aqui tapar o sol com a peneira. A criança, que é um espírito imortal, com uma história de muitas experiências, só tem a aparência ali infantil, mas é um espírito que já tem ali uma história. E traz essa disposição para isso ou para aquilo. A disposição para a maldade precisa ser abafada logo no início da caminhada. Para isso que tem pai e mãe. E se o pai e a mãe conseguem abafar essa tendência, essa disposição para a maldade, eles têm aqui grande mérito em suas missões. Conseguiram, foram vitoriosos. E a criança não
despencou, digamos assim, para a sombra. Mas se o pai fez de tudo, se a mãe fez de tudo, e ainda assim a criança deixou que essa disposição para a maldade tomasse conta dela e ela se tornou má, não há responsabilidade a recair sobre os pais, que fizeram de tudo. Foram justos e estão então isentos da responsabilidade. É o caso da mãe de Mateus, olha só. Se ela lutou com todas as forças para que o filho não se tornasse o que ele se tornou, ela não será responsabilizada. Ao contrário do pai, que é responsabilizado. Porque na sequência, na pergunta B, Kardec pergunta: e se uma criança resulta em um bom sujeito, malgrado a negligência e os maus exemplos dos pais, esses retiram algum fruto? É o contrário do que a gente conversou agora. Se a criança nasce num lar ali desestruturado, perverso, sombrio, mas ainda assim ela vence e se torna uma pessoa que caminha na trilha do bem, os pais colhem, retiram algum fruto disso? É a pergunta. Resposta do plano espiritual: Deus é justo. Só isso. Deus é justo. Porque a cada um segundo sua obra, segundo o seu trabalho, segundo sua dedicação, segundo o seu esforço. Aqui os pais não fizeram nada para que a criança crescesse bem. Então eles não têm nada o que colher. Mas a criança, olha só, a criança que nasceu num ambiente hostil e venceu, tem muito a colher. Olha que beleza. Então aqui a gente entendeu a relação paternal, da paternidade. Mãe, pai, filho e filha. Principalmente na questão de Mateus com relação ao seu pai e à sua mãe. Onde ela está isenta, porque lutou pela recuperação, pela melhoria do filho, e talvez tenha até intercedido junto ao plano espiritual para resgatar ele do umbral, e o pai, que esse sim caiu feio. Talvez tenha até sido parceiro de Mateus no umbral. E que terá que rever essa questão. E outro ponto, aqui, do texto, do relato de Mateus, é a justiça. Que ele tanto coloca na ponta da língua, como ele sendo um justiceiro que mata esse, mata aquele, livra a terra de homens podres, etc. E que foi um trabalhador como outro qualquer. E que a justiça não pode ser colocada na mão do judiciário, na mão do homem, na mão de Deus, porque ele é justiceiro, fez um grupo de justiceiros, e aqui ele diz, né, que ele como espírito vai influenciar os reencarnados a matar e matar muito. Então ele deseja se tornar um obsessor. E a gente vê isso aqui. Espíritos dessa índole saem do umbral, saem mesmo, vêm para cá na crosta e influenciam, sim. Influenciam policiais a matar, influenciam bandidos a matar, influenciam pessoas que compram armas a matar, influenciam todo tipo de matança. Do homem e dos animais também. Porque eles querem ver o circo pegar fogo. Aqui nós temos o retrato de um espírito perigoso, bélico, beligerante, que ao reencarnar traz tudo isso com ele.
Mateus não vai ser uma criança boazinha, vai ser agressiva, violenta, bruta. Isso se não vier com uma série de deficiências. Por exemplo, sem os dedos. Já que ele usava o dedo para puxar o gatilho, né? Quantos ele não matou? Sem nenhum direito de matar. Ninguém tem direito de matar. O policial que, numa troca de tiros, assassina um bandido, ele não está lá pensando em matar. Ali é uma situação de trabalho da função policial, da proteção da sociedade, etc. Então, o policial não saiu ali, foi lá e matou, sem saber que era um assassino, etc. Não é nada disso. Ali é uma situação ímpar de trabalho, de segurança da sociedade. Então, um policial está numa função, exercendo uma função. Ao contrário de policiais que se juntam em grupos de matadores justiceiros para fazer justiça com as próprias mãos. Aí é diferente. Aí existe uma intenção e é premeditado. E aí é complicado. Aí já não é a função policial. Aí extrapola a profissão e já cai na obsessão, já cai no extrapolamento do limite. E é por isso que a gente precisa falar da justiça. Porque aqui nós temos um capítulo que fala da justiça. Capítulo 11, intitulado Lei da Justiça, de Amor e de Caridade. Onde Kardec pergunta o seguinte, questão 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Essa vontade da justiça que eu tenho dentro de mim, eu adquiri na sociedade ou ela é natural? Resposta. Tanto está na natureza que vós revoltais ao pensamento de uma injustiça. Portanto, ela é natural. A justiça, todos nós temos ela dentro de nós. Deus colocou dentro de nós o desejo de justiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento de justiça, mas não o dá. Olha que interessante. O progresso moral melhora o meu senso de justiça. Progresso moral que Mateus não tinha. Olha a diferença. Quando eu detenho o progresso moral, eu refino o entendimento de justiça. Mas a justiça não nasce do progresso moral, ela já está dentro de nós. Ela só é melhorada com o progresso moral. Deus colocou no coração do homem o sentimento de justiça. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Você encontra a noção de justiça em todos os homens. Sejam eles catedráticos ou, como ele diz aqui, simples e primitivos. A justiça está dentro do homem. E ela pode ser melhorada quando existe o progresso moral. Não houve progresso moral na história de Mateus nem do pai. Portanto, a noção de justiça deles é distorcida. Deu para entender? É um entendimento muito simples. Sem o progresso moral, os entendimentos ficam prejudicados. E aí eu ganho um entendimento a partir do local, do ambiente no qual eu estou inserido. Foi o caso de Mateus. O ambiente paterno, mental paterno, influenciou ele no entendimento de justiça, dado a situação que ambos não tinham progresso moral em suas caminhadas. Questão 874. E essa é muito importante para a gente entender a questão de Mateus. Se a justiça é então uma lei natural, está dentro de mim, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? E que um ache justo aquilo
que parece injusto ao outro. Questão fundamental. A justiça está dentro de mim. Mas como é que eu entendo a justiça diferente de você? Se ela está dentro da gente, correto não seria o entendimento igual? Essa é a dúvida. Resposta é que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse entendimento. Olha lá, o ingrediente da paixão. Esse ingrediente esteve no relato de Paulo Marco no vídeo anterior. A paixão pela questão material, distorcendo a realidade da vida. E esse ingrediente também esteve no relato de Mateus. A paixão pelo que ele se tornou, porque ele falava com orgulho do que ele fazia. É a paixão distorcendo a realidade, também no relato dele. A paixão altera esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Quando a paixão entra nos sentimentos, altera o ponto de vista em relação ao acontecimento. E aí, naturalmente, a pessoa acha que está agindo corretamente, mas não está. Porque é o cavalo selvagem da paixão que dita o entendimento no qual ela está mergulhada. Olha a importância dessa questão. De novo, 874. E na sequência vem a pergunta 875. Como se pode definir justiça? Como eu posso definir justiça? Define aí para mim justiça você. Eu vou esperar aqui. Então, cada um vai ter uma resposta, né? Provavelmente. Mas aqui é a resposta que vem do alto, e é a que interessa. Essa aqui é a que interessa. Não é o que eu acho. É essa aqui que eu preciso saber. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça consiste no respeito de cada um. E aí ela se desdobra. E aqui eu não vou aprofundar. Apenas vamos na questão 878, quando diz: podendo o homem iludir-se sobre a extensão de seus direitos, extensão de seus direitos, porque a minha justiça particular, ela não pode ser aquela que vai ser imposta aos outros. Porque eu tenho direitos e deveres. E você tem direitos e deveres. Você tem um limite de direito que você não pode ultrapassar. Aqui diz o seguinte: podendo o homem iludir-se sobre a extensão de seus direitos, o que pode lhe fazer conhecer o limite? Como que pode fazer com que a pessoa conheça o limite? Como conhecer o limite? Resposta: o limite do direito que reconhece ao seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. Limite está relacionado ao outro. A extensão do meu limite está também relacionada à extensão do limite do outro. Então a justiça, o limite, o dever, até onde eu posso ir, o que eu posso exigir, o que eu posso dar, tudo isso faz parte de um contexto. Um contexto importantíssimo. Que a gente precisa sentar, observar, ler, aprender, refletir. Porque as respostas aqui são universais, olha só. Universais.
atendem a todos em qualquer lugar. A justiça de Deus atende em qualquer planeta, em qualquer morada da casa do Pai. O meu limite, ele é estabelecido pelo meu progresso moral, pelo meu entendimento da minha posição, da onde eu estou, no ambiente no qual estou colocado, na sociedade na qual estou colocado. E se eu ultrapasso o meu limite, eu estou avançando sobre o limite do outro, sobre o seu limite. E se você ultrapassa o seu limite, você vem para cima de mim. E aí a gente tem o quê? O conflito, o atrito, o embate, a colisão. E ela pode ser evitada quando eu entendo quem sou eu e a minha posição na sociedade e no universo. Eu preciso entender isso, já que quanto mais eu entender isso, mais apto eu estarei para viver em harmonia com os outros. Seja aqui, neste orbe, seja em outro orbe. Viver em harmonia significa respeitar o outro, respeitar o limite do outro, respeitar a extensão do limite do outro e a minha extensão. Respeitar a justiça que desce do alto, entendendo que o meu papel, ele se limita a cuidar daquilo que é colocado na minha vida. E não cuidar daquilo que está distante do entendimento maior que eu ainda não tenho. Olha a importância de refletir sobre um assunto como esse. Fundamental. Porque aqui nós poderíamos ficar mais 1 hora conversando sobre essa história. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.